Olá, pessoal, boa noite. É mais uma live da trilha. A gente já vai começar, a gente só vai esperar um minutinho para o pessoal poder ir chegando e para ficar tudo certo com a transmissão que também está ocorrendo lá no YouTube. Então, vamos aguardar só alguns minutinhos e a gente já começa a apresentar os participantes e a apresentação. Esse apresentação no YouTube está em que endereço de vocês, hein? É só entrar lá na Trilha da Natureza, o Fiscar? Sim. Isso. É no nosso canal. No canal. Aí está em vídeos, entrar em vídeos? Se você... Playlist, canal... eu estava precisando chegar lá. Se você colocar Trilha da Natureza, o Fiscar, no YouTube, vai aparecer e vai estar lá que está em direto. Eu não estou chegando nesse lugar, não. Tá em vídeos no canal. Tá em vídeos, então. Tá. Então, gente, vamos começar? Posso começar? Boa noite, gente. Eu sou a Bianca, eu faço Biologia na UFSCar, eu estou no meu 2º ano e sou monitora da trilha há 1 ano. Para avisar vocês que nos comentários da live a gente vai ter o link do formulário. Para quem quiser o certificado, é só preencher. Vocês podem ir mandando suas perguntas, que no final da live a gente vai responder tudo. E a live vai ficar disponível no Facebook e no YouTube para quem quiser assistir depois. Boa noite, gente. Meu nome é Renan. Eu faço Biologia também, licenciatura. E eu sou monitor da trilha, participante mais ou menos desde outubro do ano passado. E vou estar aqui mediando novamente. Hoje, de convidados, nós temos, então, a Carol, que tem bacharel em Ciências Biológicas, certo? E é licenciada em Ciências e tem mestrado em Biologia Vegetal, com experiência na área de Ecologia e de Microbiologia Ambiental. E também temos de convidado o Maurício, que tem a graduação em Engenharia Eletrônica, mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas. E atualmente ele é professor da UFSCar. Se quiserem complementar alguma coisa, apresentarem mais alguma coisa. Então, Renan, muito obrigado. Mas antes de começar, eu preciso encontrar esse canal no YouTube, onde vocês estão online, para eu poder coordenar aqui a apresentação junto com a Carol. Eu não estou encontrando esse canal aqui no YouTube. Entrei na Trilha da Natureza da UFSCar, mas, sei lá, não estou conseguindo ter acesso aqui. Se vocês puderem me passar aí dentro. Eu vou mandar um link, então, para você. Isso. Aqui no StreamYard, tem um chat privado aqui nosso. Eu vou mandar um link por aqui, então. A Carol, você mandou para o meu e-mail aqui, o Maurício Fiscar? Eu prefiro que mande pelo meu e-mail, porque eu estou fazendo esse acesso lá no outro computador. Entendi. E agora, vamos ver. Eu não sei por que eu não consegui acessar isso, cara. Agora eu acho que eu vou conseguir. Conseguiu? Vou conseguir. Eu não estava conseguindo ver vocês. Eu não sei por que ele não atualizava. Beleza. Tudo bem. Podemos começar, então.
Podemos. Posso colocar a apresentação na tela, então? Pode sim. Pode? Ok. Bom, então eu começo falando, Maurício, como é que a gente faz? Não, a gente vai apresentar... eu não tinha visto aí que já tinha comentado. Está um atraso aqui, o YouTube está com um atraso, eu não estou te vendo nem comentar. Então, beleza. Então, assim, se não tiver se eu não conseguir falar com você e sincronizado pelo YouTube, eu vou ter que mudar aqui também. Então, peraí. Eu vou ter que entrar aqui no YouTube, porque eu vou ter que controlar a sua... Mas você não me vê, Maurício? Eu estou te vendo aqui em tempo real. Mas não vejo você em tempo real, não. Não estou te vendo. Bom, eu vou começando, então, tá? A gente vai apresentar um pouco hoje, então, sobre o nosso projeto, que é a Arca do Cerrado, né? A gente... sincronizado pelo YouTube, eu vou ter que mudar aqui também. Então, peraí. Peso delas, hein? Tá. Bom, então a gente tem esse projeto que a gente começou na UFSCar, né? A gente, enfim. Pode deixar que eu mando bala aqui, Carol. Tá então, beleza. Desculpe, a primeira coisa, eu tenho que desculpar aqui toda essa confusão, mas vamos começar aqui, ó. Primeira coisa, depois da apresentação aí, eu sou o coordenador aqui desse programa de Arca do Cerrado, essa atividade de extensão. Ela tem tudo a ver com o meio ambiente. Espero que todos aí que estejam interessados a esse tema venham gostar de tudo que nós apresentarmos aqui. Antes de dar início aqui à apresentação propriamente dita, gostaria de agradecer a professora Liane Printz, que é chefe do Departamento de Apoio à Educação Ambiental e também coordenadora do projeto de visita orientado à Trilha da Natureza, e a todos os participantes que, inclusive, coordenam essa sequência de lives aqui. Também gostaria de agradecer a Lara Padilha por ter dado suporte a toda a apresentação e secretariado todo esse contato com o pessoal da Trilha da Natureza. Então, feito essa primeira parte aí do protocolo, gostaria de iniciar, propriamente dito, aqui a nossa apresentação e dizer um pouco como é que a ideia da Arca do Cerrado começou. Ela, na verdade, foi fruto do anseio aqui da comunidade acadêmica da UFSCar e também aqui do pessoal da cidade, que gostaria de alguma forma, levantar os valores aqui do domínio de cerrado que existe aqui na cidade de São Carlos. Toda essa motivação que existe entre as pessoas, né, já tinha tido iniciativas anteriores, como é o caso da própria Trilha da Natureza. Acredito que existe ainda o projeto Gaia aí, e nós queríamos também, né, nosso grupo queria, de alguma forma, contribuir nesse sentido. E aí surgiu a ideia de ter um espaço na universidade em que nós pudéssemos trazer a beleza da natureza para mais junto das pessoas. E assim, escolhemos um lugar aqui na universidade que, vamos dizer assim, os departamentos não tinham tanto interesse de cuidar dos seus jardins, e surgiu esse lugar aí que vocês estão vendo na tela, que era dominado por braquiária, né? Não tinha nada assim de expressivo, e nós, aos poucos, fomos transformando aquele lugar, tá certo? E é uma das primeiras imagens aí do nosso trabalho lá, voluntariado, que precisou de muita coragem para iniciar, porque as pessoas
de alguma maneira, não tinham habilidade para mexer com a terra e era tudo muito novo para a gente. Mesmo assim, nós avançamos com isso e até houve um momento de inauguração do nosso espaço com direito à placa de fundamental e, inclusive, com um folder, né, preparado aí pelo Departamento de Imagem e Som da Universidade Federal de São Carlos. E foi um momento lá em 2015, né, que foi avançando. Olha só, o espaço que antes era dominado pela braquiária, nós demos um jeito aí, capinamos isso tudo e fomos inserindo as primeiras mudas que já existiam antes mesmo da ideia do pomar, né? De sementes, inclusive, que foram todas coletadas aqui no fragmento de cerrado que existe aqui nas reservas aqui da universidade. Então, a gente pegava essas sementes, mesmo antes da Arca, e por acaso nós tínhamos algumas, trouxemos aqui e inauguramos esse espaço, né? E depois de muito tempo, veja só, 3 anos depois, é que nós institucionalizamos a atividade de extensão, e aí aquele espaço que antes a gente denominava como Pomar do Cerrado veio com esse nome aí, a Arca do Cerrado, né? E com o objetivo justamente de difundir a importância do Cerrado, a beleza do Cerrado, para que todos tivessem maior consciência do valor que esse espaço da universidade tinha. E, olha só, é um espaço em que todos participam, né? Pessoas da comunidade externa, pessoas aqui da comunidade acadêmica e de diversas idades. E de diversas formações também, né? São várias pessoas que vêm de várias áreas, né? Engenheiros, um pessoal da área de... Né? A Lara, que é uma pessoa da letras, eu sou a única bióloga, né? Então, é bem diverso. Sim, sempre. Então, eu vou falar um pouco para vocês agora do panorama do Cerrado, um pouco no estado de São Paulo e também aqui na cidade de São Carlos, né? Então, quando a gente fala em Cerrado, a gente está falando de muita coisa, né? Não é só aquele típico com árvores tortuosas, né? A gente tem cerrados que vão desde campos, formações mais campestres, abertas, até cerrados que são florestas, né? Que são os cerradões. E aqui em São Carlos a gente tem uma diversidade de formas, fisionomias de cerrado, né? O cerrado ele é muito diverso, inclusive ele forma mosaicos de vegetação, né? Aqui eu tenho um tipo de cerrado, logo ali eu tenho outro tipo de cerrado. Então é muito bacana, ele é diverso, na própria fitofisionomia ele já é diverso, né? E então, falando em biodiversidade, né, a gente tem aqui esse levantamento que está no livro da Durigan, né, de Plantas Pequenas do Cerrado, que ela coloca essa biodiversidade de espécies vegetais, né, do Cerrado. Então, é comparável com a biodiversidade da Amazônia, né? A gente geralmente não tem essa noção, a gente acha que no Cerrado é pasto, né? A gente negligencia muito a biodiversidade do Cerrado. Talvez porque ela não seja assim tão exuberante quanto as florestas, que tem árvores de 30 metros de altura, né? Mas ela é muito biodiversa. E aqui no estado de São Paulo, então, a gente tinha, né, no início, né, antes de toda a devastação da vegetação nossa natural, a gente tinha mais ou menos 14% da nossa área do estado coberta por cerrado. Essa área que aparece mais clarinha no mapa. Eu circulei ali em vermelho, mais ou menos a região de São Carlos, né? Fica dentro, então, de um braço desse domínio, né? Que se estende ali do lado central do Brasil. E aí ele tem esse braço que entra no estado de São Paulo e chega até o Paraná. E a gente está no meio dessa mancha de cerrado aí, né? Ainda que em São Carlos não tenha só cerrado. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? O cerrado, então, ele é um ponto crítico para a preservação da biodiversidade. O cerrado, ele está entre os hotspots mundiais. O que são os hotspots? São áreas extremamente biodiversas, né? Especialmente biodiversas de biomas, né? De paisagens naturais.
e também especialmente ameaçadas, né? Então, foi feito esse levantamento dos hotspots em biomas do mundo todo, o Cerrado se inclui entre elas, porque ele é especialmente biodiverso e especialmente ameaçado. Aqui no estado de São Paulo, volta um pouquinho, Maurício. Desculpe. Aqui no estado de São Paulo, então, restam só 8,5% da área original do Cerrado, e as unidades de conservação que protegem o Cerrado correspondem apenas a 2% de todas as unidades de conservação que existem. Então, o Cerrado ele é muito pouco protegido. Tá? Esse dado é da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, é mais ou menos recente, e é bem preocupante, né, o panorama. Aqui em São Carlos não é diferente, né, a gente pode imaginar. Então, estima-se, né, foi feito esse trabalho de 2003, né, é um pouco antigo, mas ele ainda não encontrei outros mais recentes exatamente sobre esse assunto, mas estima-se que 27% da área que hoje é a cidade de São Carlos, né, o município de São Carlos, antes fosse ocupada por cerrado, 16% por cerradão. E o restante, né, 55% de floresta semidecido, aquela Mata Atlântica de interior, e 2% da floresta semidecídua com araucária, né? Hoje em dia, o que resta? 2% de cerrado, 2,5% de cerradão, né? Então, tanto o cerrado quanto a floresta semidecídua foram muito devastados aqui na cidade. Pode passar. E hoje é mais ou menos essa foto que a gente tem do município de São Carlos, né? Então, a gente tem essas manchas de vegetação muito fragmentadas, entremeadas tanto pela malha urbana, que está aqui representada em vermelho, quanto pelas atividades agropecuárias, né? Então, é um cenário assim que ele é preocupante mesmo. A gente se preocupa muito com essa questão da conexão, né, entre os fragmentos para permitir ali um fluxo de animais, de plantas, um fluxo genético ali. Só que esse fluxo ele não acontece porque é tudo muito disperso, né? As áreas estão isoladas umas das outras e são pequenas, né? Então, assim, no estado de São Paulo, né, esse slide é só para mostrar que existe uma lei que protege o cerrado. Ela protege o cerrado, né, se ele estiver encaixado em uma dessas categorias, né, se for um cerrado que abriga espécies ameaçadas de extinção, se for um cerrado que tem função de proteção de manancial, de recarga de aquífero, se for um cerrado que tem ali no item 5, né, excepcional valor paisagístico. É até um pouco confuso pensar nisso, porque se a gente se a gente pensar no quanto o cerrado já está desmatado no nosso estado e que muitas das espécies de cerrado são endêmicas, qual é o fragmento de cerrado que não tem ali uma espécie ameaçada, né? Qual é o fragmento de cerrado que não contribui para a recarga de aquífero, né? E qual é o fragmento de cerrado que não tem um valor paisagístico, né? Então é um pouco confuso, né? Meio subjetivo aí essa lei, mas ela existe, né? E é uma lei ainda que ela vive sofrendo ameaças aí de ser derrubada, né? Bom, agora eu gostaria de contar para vocês um pouco do porquê que essa atividade vamos dizer assim, ela vai dando certo, porque justamente aqui na UFSCar existe um fragmento que apresenta ainda muitas belezas e muita riqueza. Muito embora essa região aqui já tenha sido fazenda de café, já tenha passado por pecuária, hoje em dia, em um passado mais recente, vem sendo explorado aqui a parte de eucaliptos, né? Mas pelo fato do cerrado possuir uma estrutura bastante preparada para incêndios, né? Para resistir a incêndios, essa estrutura permite que mesmo depois de muitas vezes
a planta ter sido desbastada, ela ainda se recupere. E aqui nesse slide a gente vê aqui algumas, do lado esquerdo, uma catuaba florida em meio a um eucaliptal. Ela consegue se recuperar. E muitas dessas espécies se mantêm aqui. Nós precisamos sempre ter uma visita sempre continuada para conseguir enxergar toda essa beleza, tá certo? Mas vale a pena. Ela não é fácil de encontrar, porque realmente está dispersa, e ela aparece em diferentes épocas do ano. Mas, poxa, vale a pena você explorar toda essa beleza, tá certo? E não somente plantas, mas também a parte de, não somente as flores, mas também a parte de frutos, né? Nessa imagem que vocês veem agora, aparece aqui do lado direito flores de uma orquídea, que para mim, até certo ponto, parece até impressionante, né, de aparecer aqui no Cerrado, mas existem muitas. E a beleza do Cerrado não fica restrita a flores. Depois de você acostumar-se aí com a beleza do Cerrado, você parece beleza para você toda a planta em si, não somente as flores. E existe uma quantidade imensa de frutas, né? Essa que nós estamos vendo aí é conhecida como pera do Cerrado, mas existe uma lista que eu até montei aqui para vocês, para falar aqui, desde o pequi, da cereja, araçá, vários tipos de araçá, do caju, jatobá, a gabiroba, vários mirtilos, araticum, e por aí vai. Tem a maracujá, abacaxi, né, mama-cadela, uvaia e manga do campo, e eu acho que ainda existem muitas e muitas outras. Todas essas existem por aqui. E algumas delas nós já trouxemos aqui para o nosso pomar. Aqui nós vemos outras espécies de frutos. Do lado direito é um pequi, do lado esquerdo a gente conhece como cereja. Eu vou continuar, então, falar um pouco sobre como a gente navega nessa arca, né? Como a gente trabalha. Então, pode passar, Maurício. A gente faz basicamente um trabalho de coleta de sementes e plantio numa área, né, dentro da UFSCar, que fica próxima à computação. Então, a gente vai a campo, vê quem está frutificando, vê quem está com sementinhas ali maduras para a gente poder plantar. É uma diversidade muito grande de sementes, né? A gente faz um tratamento delas também, só que muito sutil, a gente não usa ácido, né? A gente costuma deixar elas em água, então fazer escarificação, mas a gente não usa muitos produtos químicos para tratar das sementes. É toda uma experimentação, ninguém tinha experiência nenhuma em plantio de sementes de cerrado, a gente não sabe como lidar com todas, a gente vai experimentando, né? É um laboratório. Quando a gente vai a campo, a gente coleta algumas sementes, né? Não são todas, né? A gente não faz essa visita predatória, né? A gente tem muito cuidado e respeito com as plantas que estão ali frutificando, né? E faz esse trabalho com todo carinho, a gente marca a data de coleta de semente, marca a data de plantio, e vamos fazendo um banco de dados também, né, sobre as germinações, enfim. A gente faz um trabalho também com a terra, né, de o máximo quanto a gente pode, né, usar a terra mesmo, de cerrado, né, então às vezes a gente acha algum lugar que está numa beira de estrada, que está tendo um desbarrancamento, a gente coleta um pouco daquela terra, porque aquela terra nativa, vamos dizer assim, é a terra que as plantinhas preferem para germinar, uma terra que originalmente era de cerrado, né? E a gente mistura elas com um pouco de substrato e faz as mudinhas, né? Nos sementários, ou então em vasinhos, e usando essa terra também misturada com substrato, né? Com uma terra mais escura, enfim. A gente identifica todas as espécies que a gente tem, mesmo que a gente não consiga, às vezes, identificar certinho espécie, gênero e a espécie certinho, conforme a botânica manda,
A gente identifica por numeração e por alguma característica que chama mais a nossa atenção. Às vezes a gente não consegue chegar numa espécie botânica, mas a gente consegue diferenciar uma da outra ali. E aos poucos a gente vai trabalhando nessa questão da identificação também, né? Conforme a gente vê que elas vão crescendo e vão ficando com carinha de arbusto, né? De cerrado, a gente consegue fazer a identificação melhor. Aí quando elas estão num tamanho um pouquinho maior, a gente vai para o plantio. E aí o plantio a gente faz também com todo o cuidado possível, porque elas são muito sensíveis, elas são plantas que vêm de sementes, né? Então elas são elas por elas mesmas. Mas esse plantio a gente tem um cuidado com rega também, porque elas sentem muita falta de água, né? E principalmente nesses meses secos do meio do ano, né? E o sol também é muito intenso, então a gente também faz um trabalho com sombrite. A gente fez algumas experiências também de auto-irrigação, né? Com essas garrafas plásticas, que a gente faz um furinho com uma agulha no fundo da garrafa e enche de água e coloca o furinho assim, direcionado para a planta, enterra metade da garrafa. E a ideia é que essa água vá fluindo para a terra e mantenha o solo mais ou menos úmido ali para a planta, né? E tem sido bastante interessante os resultados. Várias nossas plantas sobrevivem aí fortemente e dá tudo certo, né? A maior parte das nossas plantas são de semente, mas a gente tem algumas, como o capim, o barba de bode, que a gente fez por transplante, né? Então a gente coletou, certa vez, uns exemplares de capim que estavam numa beira, no barranco de estrada, transplantou para o pomar nosso, né, para o nosso área de trabalho, e deu super certo, os capins ficaram lindos, maravilhosos, porque a gente não conseguia germinar. Só que depois de um tempo, a gente começou a ver mudinhas germinadas do capim ali na nossa área. Então, a própria planta que a gente pegou, né, para fazer o transplante, ela foi gerando sementes, e essas sementes, né, algumas, que são muitas, centenas de sementes que elas produzem, algumas foram germinando e a gente hoje observa plantinhas, né, do capim, do barba de bode, que germinaram lá no pomar por semente mesmo, né, já numa segunda geração aí de plantio nossa. A gente também tem uma parceria com os jardineiros da UFSCar, né? Eles levam para a gente os restos de poda do campus. A gente usa esse material para fazer uma forração de grama, né? Dentro da nossa área, para proteger mesmo as plantas, né? Proteger contra, às vezes, ataque de formiga, deixar o solo um pouco mais úmido, proteger também, às vezes, da germinação de braquiária, porque aquela área ela era lotada de braquiária. A gente conseguiu controlar ela fazendo capinas, né? Capina sucessiva, e esse abafamento com restos de grama, né? A grama seca. A gente conseguiu ir controlando a braquiária. E hoje a gente já colhe os nossos frutos, né? Tá aí o ananás, o abacaxizinho do cerrado, já deu flor e fruto várias vezes. A gente já consegue observar essa beleza mesmo do pomar, né? Ficando cada vez mais com uma carinha de jardim, né? Esse é o nosso xodó, é o algodãozinho do cerrado. A gente pegou a sementinha de um espécime lá da UFSCar mesmo, do cerrado da UFSCar. E hoje o nosso algodãozinho já deu flor, fruto e semente também. Uma coisa interessante desse trabalho que a gente faz de paisagismo dentro do campus, com espécies de cerrado, é que a gente, objetivamente, concretamente, está fazendo um paisagismo, trazendo plantas do cerrado para dentro da malha urbana, só que, subjetivamente, a gente também está fazendo um plantio dentro dos nossos imaginários, né? A gente está plantando cerrado dentro das nossas imaginações, a gente está vendo cerrado onde a gente não via antes, né? É um aspecto muito importante do nosso trabalho de jardinagem, a gente fazer essa ligação, né, do nosso imaginário com essa vegetação nativa, né? Porque muitas vezes quando a gente pensa em
em jardim, em pomar, a gente pensa nas espécies europeias, asiáticas, né, que a gente está acostumado a ver na cidade, e a gente meio que excluiu, né, a gente desmatou o cerrado do nosso imaginário, e esse trabalho é uma recuperação também nesse nível, né, mais subjetivo também. Bom, faz parte de todo esse trabalho, né, de jardinagem também, a gente fazer algumas limitações aí na área, né, a gente fez algumas delimitações mesmo, né, ali na nossa área do pomar, a princípio com aquela borracha, depois a gente construiu essa muretinha. Tudo que a gente faz é voluntariamente, né, com recursos próprios, é um trabalho voluntário. No caso da torneira, a gente conseguiu uma doação, que foi muito bacana, mas a maior parte do nosso trabalho é feito quando a gente tem que arcar com algum custo, a gente faz uma vaquinha e dá tudo certo, né? A gente trabalha, como eu falei, principalmente nessa enxada mesmo, plantio, mão na terra, mas a gente também tem esse exemplo de trabalho da Alessandra, né, que participou do projeto com a gente durante alguns anos. A contribuição dela foi muito bacana também, só que ela fez um artigo, né? Então, baseado na experiência dela dentro do pomar, ela publicou esse artigo nessa revista inglesa, né? Nature of Cities. E é uma outra forma também de trabalho, de atuação dentro do pomar, né? A gente tem muito material para produção científica, e a Alessandra ela fez esse trabalho muito bacana falando sobre essa questão mesmo da importância da gente reflorestar o ambiente urbano com as espécies nativas, né, da nossa região, né? Como a gente está acostumada, às vezes, na cidade, com ambientes mais domesticados, organizados, assépticos, né? E como isso se contradiz, na verdade, com a natureza cíclica e biodiversa que existe no Cerrado, né? Que às vezes dá uma impressão de, nossa, muita planta, muita bagunça, muita folha caindo no chão, né? Só que como é uma questão mesmo de mudança de visão, né? De promover uma cultura que realmente valorize a biodiversidade, né? Então ela traz essa discussão muito interessante no artigo dela, e foi ela brotou também, né, desse nosso trabalho aqui no pomar. Bom, além dessa divulgação feita pela Alessandra, nós trabalhamos com outras possibilidades de divulgação, porque esse era o nosso interesse desde o início, né? Que mais pessoas pudessem ter acesso a toda essa riqueza do Cerrado e perceber o valor que o Cerrado tem. Então, aqui nós vamos mostrar algumas das oportunidades em que nós tivemos essa felicidade de apresentar o nosso trabalho aqui. E aqui nós fomos convidados para participar de uma semana de engenharia aeronáutica. O pessoal tinha lá uma pegada ambientalista também na semana deles, e nós fomos lá apresentar. Aqui também no pessoal lá da USP, da Universidade de São Paulo, Estadual de São Paulo, pudemos também contribuir com algumas mudas, né, para a engenheira ambiental Thaisa e para o grupo de estudos de intervenções socioambientais. Aqui nós participando de uma semana de agricultura orgânica aqui em São Carlos. Também apresentamos aqui no workshop de Cerrado da UFSCar o nosso trabalho. Olha só, a Lara aqui apresentando no evento do TED, aqui de São Carlos, um TEDx, Open Mic TED Talks, conversando aqui com os alunos da biologia e também do curso de gestão ambiental. Um evento bastante interessante para todos nós foi desenvolvido aqui, ou foi promovido aqui pela professora Rejane, da escola Adail Malmigrim Gonçalves, né? Ela entrou em contato com a professora Liane, aqui da Trilha da Natureza,
e tanto a trilha como o pessoal aqui da Arca do Cerrado guiou os alunos da escola, alunos do ensino fundamental, da 6ª série, pelo Cerrado, identificando aí algumas plantas, mostrando que elas poderiam ser trazidas e cuidadas em espaços tipo jardim. Inclusive, elas, depois da visita, montaram lá na escola um jardim com sementes que elas mesmas coletaram aqui no nosso cerrado. Aqui uma outra oportunidade, justamente a professora gerou um trabalho com toda essa visita, foi apresentada aqui nessa Mostra de Educação Ambiental de São Carlos, né? Aqui uma outra professora aqui da universidade, que trabalha com alunos da pedagogia, também sentiu interesse em trazer os alunos da pedagogia para visitar aqui o nosso pomar, a professora Heloísa Cisla, e também participou aqui a doutora Alessandra Pavese. E a gente fica muito feliz também em saber que a gente não está sozinha nessa empreitada, né? A Arca do Cerrado não é o único projeto nesse sentido de trabalhar com jardins de cerrado. A gente tem uma tendência aí crescente, existem outros grupos no Brasil de paisagismo ecológico, jardins naturalistas, que falam justamente sobre essa interação, né, entre a conservação, o embelezamento de ambientes urbanos e, na verdade, até esse questionamento do modelo de jardinagem e ocupação, né, do solo urbano. Então, um exemplo é o Jardins de Cerrado, da Mariana Siqueira. Eu acho muito bonita essa explanação que ela faz do trabalho dela, né? Enfim, vamos primeiro olhar as fotos, né? Pode voltar um pouquinho, Maurício. Nessa primeira foto, a Mariana ela está mostrando, né, que o jardim dela, em uma época do ano, é seca e na outra época do ano ela é verde e florida. Então, é um jardim que respeita os ciclos, né? Da biodiversidade, das plantas, né, do ambiente do cerrado, né? E aí ela escreve assim: aprendemos que solo é coisa séria e que as práticas convencionais de paisagismo e agricultura enxotam as plantas nativas para sempre. Elas são avessas ao solo calcareado e cheio de nutrientes, preferindo os ambientes ácidos e mais pobres de onde vêm. A importância do solo do cerrado que eu tinha comentado antes, né, para a gente fazer os plantios. Aqui reside, até agora, um dos nossos maiores desafios, já que solos inalterados são cada vez mais difíceis de encontrar. Fazer jardins com plantas nativas tem uma série de vantagens, não demandam excessivas práticas de alteração do solo e de irrigação, dão suporte à fauna urbana de pássaros e insetos polinizadores, e podem levar à conservação de espécies ex situ, ou seja, fora do ambiente do habitat natural. Mas, ao meu ver, a grande importância de fazer jardins com plantas nativas está em apresentar as qualidades estéticas e ecológicas dos ambientes naturais, né, dos biomas naturais. E, com isso, ajudar a criar laços afetivos entre humanos urbanos e natureza. Se não conhecemos a nossa savana, que interesse teremos em cuidar dela? Que os jardins nativos possam ajudar a fazer florescer o carinho pelo cerrado e o desejo de cuidar dele. Esse é o coração do nosso trabalho, né? É muito bonito essa fala da Mariana, eu quis compartilhar com vocês. E a Mariana também tem outros projetos, né? Ela tem o Jardim Luiz Ribeiro, lá em Brasília. Esse foi feito em memória de uma estudante que sofreu, né, foi assassinada, né, uma vítima de feminicídio. Então, esse jardim é uma homenagem a ela, uma bela homenagem a ela. E ela também tem outro projeto que é o Jardim Piloto, né, que é a produção de um documentário, né, dessa confecção de um jardim de cerrado, né. Outras pessoas aqui um pouquinho mais perto da gente em Minas, tem a Kátia Matos, que tem esse projeto, que é o Jardim do Brasil. Ela ministra cursos também de jardinagem natural, é bem bacana o trabalho dela.
E em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, na cidade, capital, tem o Daniel Cabaleiro, que tem um projeto chamado Cerrado Infinito. Ele é um artista plástico, então ele produziu um livro com desenhos de plantas do cerrado, e lá na cidade de São Paulo, né, ele começou esse projeto de jardinagem de cerrado também, porque lá na cidade, na capital, antigamente existia os campos de Piratininga, né, que eram campos ocupados por plantas de cerrado, era um ambiente de cerrado ali, e ele faz esse resgate do cerrado na capital paulista. E a ideia do Cerrado Infinito a gente vai fazendo corredores de cerrado aí infinitamente até que, enfim, todos eles se encontrem em algum momento. Bom, pessoal, já estamos indo aqui para o finalmente da nossa apresentação. Gostaria de mostrar aqui uma visão atual da nossa área aqui da Arca do Cerrado. Aqui no canto esquerdo superior, vocês veem como que era no início, e numa outra visão aqui, vocês têm atualmente o espaço aí revitalizado, né? Conforme vocês podem ver aqui também em outro ângulo. O nosso trabalho tem continuado, né? Sempre com muita motivação, muita dedicação, trazendo sempre espécies novas aqui para a nossa área de pomar, tá? E vejam só, aqui esse lugar já está sendo morada de alguns visitantes, né? Olha só, muitos aqui se aproveitando das belezas aqui da Arca. E nesse momento aqui a gente pode ver que não só animais aí de pequeno porte, mas nós temos aí registros do coelho do cerrado, tapiti, existem alguns lagartos que moram aqui, e até seguranças já viram um lobo-guará aparecendo aqui no cerrado em busca da fruta do lobo, mas quando a lobeira estava repleta aí de frutos, né, ele exala um cheiro muito forte, certamente deve ter atraído o lobo aqui para a área. Bom, olha, mais do que os nossos esforços aqui também na Arca e tentando buscar uma divulgação nos eventos, nós estamos também promovendo aqui um trabalho que será concluído aí em breve a respeito de um site onde as pessoas poderão visitar virtualmente aqui o nosso pomar, né? São alunos do PET que vem desenvolvendo esse site, já faz aí um tempinho. Gostaríamos de deixar registrado aqui o trabalho inicial deles. Espero que em breve essa nova forma de divulgação do trabalho esteja concluída. Bom, antes de terminar mesmo aqui nosso trabalho, gostaríamos de agradecer aqui a Universidade Federal de São Carlos, né, por permitir o desenvolvimento dessa atividade de extensão, o local. Inclusive, nós trabalhamos junto aqui com diversas unidades da instituição, a prefeitura da universidade, que veio aqui instalar as torneiras do espaço aqui, e também chegamos a trabalhar também com a Secretaria de Gestão Ambiental e Sustentabilidade por um tempo. Então, todo o nosso trabalho não se faz isoladamente, sempre busca auxílio com toda a comunidade. Apresentamos aqui para vocês também aqui os nossos endereços de mídias sociais e convidamos a todos vocês que participem aí do nosso projeto e que visitem. Lógico que agora, nesse período de pandemia, nós estamos meio impedidos, mas assim que isso tudo acabar, eu espero que todos vocês apareçam por aqui e estejam sempre convidados a justamente colocar a mão na massa. Então, agradeço
presença aí virtual de todos. Agradeço também, mais uma vez, ao projeto Trilha na Natureza, que permitiu essa oportunidade de divulgação. Se você quiser falar alguma coisa aí de despedida, Carol, esteja à vontade. Não, é isso, só então agradecendo também pela oportunidade, pelo espaço, e sintam-se todos bem-vindos a se aproximar da gente, a conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto. Então, muito obrigado, gente. Excelente apresentação. Parabéns pelo trabalho maravilhoso, super importante. Acho super importante tratar sobre isso. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Foi uma maravilhosa apresentação. Então, a gente pode ir para a parte das perguntas. Okay. Então, assim, uma pergunta que, para mim, como que faz para a gente poder fazer parte da Arca do Cerrado, para ser um voluntário? O que é necessário fazer? Agora a gente não está trabalhando tanto dentro da universidade, né? A gente costumava fazer esses encontros de domingo, principalmente, para rega, manutenção das plantas, né? De estaca, plantios, enfim. Mas agora, a princípio, quem quiser se aproximar, pode contatar a gente nas redes sociais, a gente, vez ou outra, faz alguma reunião online, e a gente vai mantendo esse contato, né, até a gente poder voltar às atividades presenciais, com mais pessoas, né, dentro da universidade. Entendi. Então, vou ler as perguntas do Facebook. Temos aqui da Camila Cantoya. Vocês têm alguma espécie de desafio que é muito difícil cultivar, é trabalhosa, ou até mesmo que tentaram, mas não tiveram sucesso? Muito legal o projeto, parabéns. Bom, eu posso responder aqui. Uma das espécies aí que nós tivemos dificuldade, e temos até hoje, é o araticum, conhecido como marolo, uma frutinha menor, que aparece parecida com o araticum grande. E essa semente nós já tentamos por diversas vezes conseguir uma muda, e ela sempre se torna aí avessa aos nossos cuidados. Em geral, a árvore também, nós já tentamos uma muda, né? Se bem que a árvore nós não plantamos aqui no pomar, né? A pomar o projeto da Arca do Cerrado é de espécies sempre arbustivas, né? Nada de árvores. Então, mas pelo fato deles serem da mesma família, acaba que eventualmente tem a mesma dificuldade de germinação. Mas no caso, uma das espécies que teve essa dificuldade foi o marolo, muito difícil. Tem algumas espécies também que a gente consegue germinar a semente, mas depois, quando vai para a terra, é um pouco mais difícil de manter ela viva e né, saudável para crescer, assim. O próprio barba de bode, né, que eu tinha explicado também, no começo foi um desafio, a gente não conseguia germinar da semente, mas agora ele tá meio dado ali. Já está germinando até nos cantinhos da calçada, assim. Mas foi depois que a gente fez aquele transplante, né? Então, uma planta produz muita semente. Algumas germinam, né? Porque como a gente faz um trabalho que é uma amostragem, a gente pega poucas sementes, né? Às vezes o índice de germinação é muito baixo, né? Então, a gente tem que plantar 100 para germinar 2, 3. Então, tem essa questão também da quantidade de sementes, né? Verdade. E só para curiosidade, né, uma planta que ninguém imagina que tenha semente é o abacaxi. Nós pensávamos que íamos ter dificuldade de germinar o abacaxi por semente, mas nós conseguimos também. Não só pela coroa do abacaxi, mas esse abacaxi, pelo fato de ser nativo mesmo, ele possui sementes. E nós conseguimos esse tipo de germinação. Entendi, muito obrigado. A Bianca vai ler algumas perguntinhas que chegaram pelo YouTube. Então, muito obrigado pela resposta, foi excelente, vários exemplos. Então,
No YouTube, a Denise de Matos comentou: parabéns pelo excelente projeto, já visitei o Jardim do Cerrado e é lindo. E aí ela perguntou: o bosque que fica em frente ao Dama 2 é cerrado original? Sempre vou caminhar por lá e vejo lagartos de tamanho médio e preás. Também já vi micos. Bom, Eu não sei exatamente de qual área. eu não saberia responder exatamente se aquele ali realmente é uma área nativa, não saberia. Mas talvez. Eu não estou conseguindo visualizar assim a área ali, né? Mas eu sei que aqui na região, mesmo quando tem uma pastagem, é muito comum nascer espécies de cerrado ali, né? Mas eu não posso responder também porque eu não tenho muito bem a noção de qual área ela está falando, assim. Eu sei qual que é o bosque que ela fala. Existem muitas árvores e são altas, mas eu como desconheço assim o tipo de domínio, né? Porque conforme a Carol comentou, o cerrado possui diversos tipos de fisionomia, né, Carol? E ali realmente é uma fisionomia, pelo menos o que eu estou identificando aqui, pelo que eu conheço, é uma área que tem bastante árvores, né? E realmente é um bosque bem fechado, pelo que eu entendo. Mas eu desconheço, não consigo, vamos dizer assim, precisar para vocês que tipo de floresta ou de mata é aquela ali, se é uma mata associada ao cerrado ou não. Tá. Posso fazer a próxima? A próxima é da Larissa Bartman. Vocês conseguem extrapolar tudo isso com o cerrado como geral? Como o padrão se aplica em um todo? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Se a gente poderia, por exemplo, fazer um pomar de plantas herbáceas, por exemplo, uma jardinagem de herbáceas ou uma jardinagem de cerradão, será que é isso? Foi o que eu entendi. Ela colocou... eu acho que seria isso, porque ela colocou extrapolar, mas eu acho que seria explorar, né? Tá. Seria mais isso. A gente trabalha, a gente meio que escolhe as sementes que a gente quer plantar ali no nosso jardim pomar, né? A gente não faz ali uma reprodução de um cerrado em miniatura, né? A gente, na verdade, seleciona algumas espécies, a maioria herbácea, subarbustiva, né? Ou arbóreas de porte mais pequeno, até por uma questão ali de espaço, que a gente está dentro do campus, a gente não pode ficar arborizando com árvores altas, né? Não vai colocar um angico lá dentro. Então, a gente não faz exatamente uma reprodução de um cerrado ali. A gente seleciona algumas espécies que a gente acha interessantes, frutíferas, né? Ou plantas que tenham flores que a gente chama atenção e que sejam menores, né? Então, são espécies de cerrado, mas ali não é, vamos dizer, uma mini área de cerrado, né? A gente não está cultivando exatamente um cerrado, mas a gente é inspirado pelo cerrado. Então, usando essa lógica, sim, a gente poderia fazer isso, por exemplo, a gente poderia fazer um jardim com campo, colocar só espécies herbáceas ali, fazer, vamos dizer, um jardim mais baixo, né, de plantas mais gramíneas ali, de cerrado apenas, né? Ou se a gente tivesse uma disponibilidade também de espaço, a gente poderia plantar sementes de árvores, né? Ia demorar mais tempo para crescer, mas a gente poderia fazer, vamos dizer, um bosque também de cerrado, né? Mas é isso, eu acho que talvez explique um pouco. É bom manter isso em mente, assim, que a gente não está reproduzindo exatamente um ecossistema ali do cerrado, né? A gente está meio que se inspirando no cerrado para fazer algo diferente. Eu acredito que é exatamente essa ideia que a Carol falou, inclusive as espécies que nós plantamos ali, a ideia que ela traga, que ela cative a atenção das pessoas. Por isso, eu falei de várias espécies aqui que estão associadas a frutíferas, e as nossas imagens aqui ao longo da apresentação,
estavam sempre muito associadas à beleza de flores, né, e eventualmente das plantas. Essa que é a ideia, é mostrar realmente que existe um mundo muito desconhecido ainda do cerrado aqui. E realmente nós não estamos reproduzindo todo o cerrado, né? Justamente apenas algumas delas, e justamente essas que cativam o interesse. Mas e mesmo assim, somente aquelas que são bastante arbustivas, né? De tamanho sempre bem pequeno. E, por incrível que pareça, por exemplo, o caju do cerrado é uma planta que só tem, sei lá, 50 centímetros. Né? Então, e são plantas que se adaptaram de alguma forma, vamos dizer assim, seu tamanho, seu porte, para sobreviver aí no cerrado. Agora, existem árvores, né? Só que aí, nesse caso, conforme a pergunta, extrapolar no sentido de, inclusive, de área, né? Aqui a área aqui do pomar é uns 300 a 400 metros quadrados apenas, tá? E para você plantar uma árvore, uma árvore já ocupa quase que, sei lá, um quarto do espaço aqui do pomar. Daria umas 4 árvores e você não planta mais nada, né? Então, você teria que ter um espaço bem maior, e, eventualmente, o esforço para você plantar uma árvore já é bem maior também. Você precisa fazer, vamos dizer assim, o espaço, né, o local de mudas. Você tem que fazer muito mais esforço, aprofundar muito mais a cova onde ela vai ficar presente. Então, isso aí tem que ter um maior cuidado a respeito, se você vai plantar num espaço de estacionamento ou próximo de algum departamento, tem que verificar qual tipo de fruto que ela produz, eventualmente pode causar algum dano quando cair, mesmo em carros, né, esse tipo de coisa. E tem mais dificuldade também, sei lá, se passar próximo a algum tipo de instalação elétrica. É mais difícil nesse caso de um ambiente onde mais urbanizado. É lógico, se você estiver no campo, aí essas dificuldades não vão aparecer. Legal. Posso ler a próxima? Sim. É da Denise Matos, novamente. Seria viável replicar o pomar do Cerrado nas praças da cidade de São Carlos? Seria um sonho, né? A gente tem seguido com o nosso projeto ali, mesmo restrito ao UFSCar, né, naquela área, perto da computação, mas eu acho que a gente pode sonhar, assim, e de repente trazer esse projeto para escolas, né, e de repente até em novas áreas, né, novas praças, né, ou áreas que precisem de arborização na cidade, né. A gente não tem, assim, parcerias com a prefeitura nesse sentido, acho que a gente ainda não tem fôlego para isso, mas é algo que seria muito bacana se um dia acontecesse, sim. Eu espero mais que isso. Eu espero que as pessoas comecem a fazer projetos nos seus próprios jardins, né? De suas próprias casas, porque beleza é que não falta. Mas certamente é possível fazer projetos nas praças. Bom, a próxima é da Cristina Oliveira. Conheci a trilha, mas não conhecia esse projeto. Gostei muito e como posso visitar? É mais ou menos aquilo que a gente tinha comentado no começo, né? Agora a universidade está fechada, né? Por conta da pandemia, mas você pode escrever para a gente ou contatar a gente pelas redes sociais. Em breve, né? Quando o nosso site estiver pronto, vai dar para fazer uma visita virtual também. Mas, por enquanto, a gente vai mantendo os contatos, né, das pessoas interessadas virtualmente. E, quando possível, a gente já começa a voltar às atividades presenciais, né? Mas é só conversar com a gente. A próxima é do Kaique Santana. Vocês pretendem ampliar a área? É possível fazer isso entre os ATs?
Olha, existem limitações técnicas que são previstas aí pelo pessoal da engenharia da prefeitura da instituição. Existem lugares que não é possível a replicação desse tipo de pomar porque passam instalações elétricas, instalações de comunicação, instalação hidráulica, então aquelas áreas ali são proibidas. Então, o correto... existem áreas que podem ser replicadas esse projeto, não vou garantir que elas estão entre os ATs, né? Mas o correto, isso já foi estabelecido aqui pela instituição, é fazer uma consulta à S-Gás, a Secretaria de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, e fazendo essa consulta lá, eles vão indicar quais são os lugares da universidade em que é possível vamos dizer assim, fazer a criação de um jardim, cuidar do jardim. Esse é o trabalho parecido com o nosso. Esse trabalho aqui também foi submetido aí, a atividade de extensão foi submetida a S-Gás, para eles verificarem a viabilidade do projeto, e é assim que acredito que é a melhor forma de, vamos dizer assim, descobrir áreas possíveis de, vamos dizer assim, aplicação da mesma ideia. Bom, a próxima é da Demi Matos. Quais abelhas são responsáveis por polinizar as floras do cerrado? Tem uma variedade muito grande de abelhas, né? As abelhas nativas sem ferrão, eu não conheço muito sobre abelhas, tá? Mas existem desde abelhas menores até as abelhas grandes, né? As mamangavas, né? E as nativas são sem ferrão, né? Mas também a gente tem a apis mellifera também, a gente vê bastante, né, nas áreas de cerrado hoje em dia, porque ela se espalhou, a abelha europeia, né? Que produz mel mesmo. Então, ela também hoje em dia tem um papel ecológico muito importante, né, na polinização de plantas de cerrado. E além das abelhas, tem outros polinizadores também, né? Tem plantas polinizadas por morcegos, por beija-flores, por besouros, né? Então, tem uma variedade muito grande de polinizadores no cerrado. A maior parte abelhas, vespinhas, ou então outros insetos, né? Mosquinhas pequenas. Mas a gente tem essa variedade também, né? De aves e mamíferos, né? Os morcegos polinizadores também. Agora, especificar quais as espécies eu não saberia, né? Mas, enfim. A próxima é do Felipe. Já que vocês comentaram sobre as plantas com dificuldades de plantio, gostaria de saber quais são as plantas que vocês possuem mais facilidade em plantar e quais vocês recomendam para que possamos plantar em nosso quintal. Boa. Eu poderia citar algumas aqui, né? Eu acho que não existe dificuldade para plantar aqui a manga do campo, é uma frutinha, é fácil de plantar, mesmo o algodão do cerrado, aquela flor grande, amarela, também é bastante fácil de germinar. Deixa eu ver aqui, a uvaia, nós conseguimos recentemente aqui várias mudas. O abacaxi é algo muito fácil de reproduzir pela coroa. As sementes também foram bastante viáveis. Deixa eu ver aqui, me lembrar de outras plantas. As cerejas, né, são bem fáceis também, que são as goiabinhas também, as campomaneses. Os araçás, a gabiroba. Araçá, gabiroba e as pitangas, né, são todas da família Myrtácea. Elas são plantas muito fáceis de germinar pela semente. Inclusive, faz pouco tempo a gente viu germinando umas plantinhas assim, eu falei, nossa, gente, parece pitanga. E são sementes que estavam lá no próprio pomar, uma planta, né, deu uma pitanguinha preta. Aquela mesma semente, algum passarinho comeu e foi defecar um pouquinho mais adiante, e a gente estava vendo várias mudinhas dela, que foi ali mesmo no processo natural, né? A própria plantinha deu fruto, algum passarinho comeu, né? E germinou em outro ponto ali dentro do próprio pomar.
Então, essas plantas são bem fáceis, né? Essas todas que o Maurício citou, mas, em geral, essas plantas dessa família das goiabas, né? As pitangas, as gabirobas, né? Agora, é fato que isso depende também vamos dizer assim, da matriz, né, de onde vieram as sementes. Algumas vezes você coleta as sementes e, se por algum motivo, a planta não tinha forças para produzir uma semente mais, vamos dizer assim, viável, você acaba tendo uma decepção em termos de germinação. Mas, em geral, essas plantas aí, elas costumam ser bastante prolíficas nesse sentido, né? As sementes conseguem germinar com facilidade. Mas se as pessoas quiserem realmente, as pessoas que têm interesse realmente em trabalhar nesse sentido, não podem desanimar na primeira tentativa, né? É um processo aí que, vamos dizer assim, não vou dizer que é uma tentativa e erro completamente aleatória, mas às vezes acontece algum tipo de decepção. Não desanimem e continuem se esforçando e repetindo o processo, que logo vocês vão alcançar uma grande alegria ao ver a semente germinar. Tem uma última aqui, da Luana Almeida. Achei legal o grupo de vocês ser formado por pessoas de outras áreas além das biológicas. De onde veio o interesse? E aí, Maurício? Essa caiu para mim, né? É verdade, né? Pode parecer estranho. Nossa, toda a minha pesquisa aqui, eu trabalho com inteligência artificial, trabalho com a parte de engenharia de controle, sou formado em engenharia eletrônica, por que é que eu apareci como coordenador desse projeto? Olha, realmente, isso daí, eu tinha até escolhido 3 palavras aqui para ficar bastante, vamos dizer assim, enfático a ideia de meio ambiente aqui para todo mundo, né? Nós somos totalmente dependentes do meio ambiente, né? Hoje em dia é um tema bastante corriqueiro aí, talvez até perca a importância, mas o fato é que todos nós devemos trabalhar, né, e conviver com a natureza de maneira bastante harmônica. Então, e se alguém quiser, coloca aí uma sinergética também, e também holística. Isso tudo quer dizer que você tem que conhecer bastante a natureza para poder conviver com ela sem destruir e manter vamos dizer assim, todas as características iniciais do espaço, para que a gente consiga viver com felicidade. Sem a natureza, sem o meio ambiente adequado, nem as pessoas, nem os animais e as plantas, né, vão viver com o máximo de saúde, aproveitando o máximo da vida. Eu acredito que, tendo consciência para alguns podem falar até obviedade, né, mas, chegando a essa conclusão aí que eu acho bastante razoável, você começa a se aproximar da natureza naturalmente, né? Você quer conhecer aquilo ali, você quer descobrir qual é a melhor maneira de conviver com aquilo, quer levar aquilo para sua casa, né? Ter perto de você um jardim, dentro de sua casa você quer escutar, os animais, os pássaros, né? Quer sentir o perfume das plantas, quer ter oportunidade de coletar uma fruta no pé, mesmo que seja uma planta pequena. E isso daí, foi juntando aos poucos e ao longo do tempo toda essa, vamos dizer assim, todo esse interesse e cada vez mais estando consciente dessa importância. E acabou que, isso desperta uma motivação imensa de ter um espaço desse e querer que todas as pessoas compartilhem dessa ideia, né? Uma ideia importante
não adianta eu somente, isolado, ter esse conhecimento e essa vontade, porque isso não faz diferença. O importante é que todos, né? Isso é uma, vamos dizer assim, é uma ideia que tem que ser, vamos dizer assim, comprada por todos, para que todos sigam, vamos dizer, almejem esse mesmo ideal, justamente porque o ambiente não é formado por todos, né? Não é, eu não consigo ter um ambiente formado só com as coisas que eu tenho. O ambiente é formado com a pessoa que está ao meu lado, que convive comigo, com o espaço do meio ambiente, com, sei lá, com toda a vida em si. Então, justamente esse pomar aí vamos dizer assim, é um desejo de que todas as pessoas possam compartilhar vamos dizer assim, esse conhecimento, essa consciência de que a natureza é imprescindível para uma vida feliz. É isso daí. Lindo. Legal. Agora o Renan vai terminar as perguntas do Facebook. A Liane fez uma pergunta aqui. Das espécies cultivadas até agora, quais as mais professoras em termos de facilidade de cultivo? Eu acredito. Pode falar, Otávio. É um pouco parecida com a questão anterior, né? Sobre as plantas mais fáceis. Eu acho que, assim, promissoras muito fáceis são as plantas da família Myrtácea, né? Como eu já destaquei, porque além de elas serem fáceis de plantar, elas têm frutos comestíveis, que são as gabirobas, as pitangas, né? Os araçás. As plantas também mais herbáceas, né? Como o abacaxi do cerrado também, ele é muito fácil de ser cultivado, mas ele é um pouco espinhento, né? E o Maurício tinha falado outras, né? E o próprio algodãozinho, né? Sim. E tem uma linha também que dá uma florzinha branca, eu não sei o nome popular dela, é a Diplosodon virgatus. Ela tem nascido muito fácil e ela é super delicada, fininha, e ela dá umas flores brancas. Ela é bem bonita, assim, para fazer um projeto paisagístico com flores, né? Isso, eu também ia acrescentar que as plantas, elas, vamos dizer assim, elas compensam esse tipo, talvez, de dificuldade, né? Há algumas plantas que são muito fáceis eventualmente, né? Eventualmente, isso não é uma regra, mas algumas plantas que são fáceis de germinar, elas se apresentam com um pouco número por frutos, né? Por florada. Existem, por exemplo, algumas plantas aí, tipo o açapeixe, que produz uma infinidade de sementes, não são sementes meio que aladas, né? Elas são dispersas com o vento, e, nossa, seria impossível que a natureza conseguisse germinar todas as sementinhas, né, que nascem por aí, a gente ia viver sufocado só de planta do tipo açapeixe. Mas ela produz essa quantidade imensa justamente porque algumas delas vão germinar. Então, na hora que a pessoa coletar essas sementes, aí for atrás de uma planta do tipo açapeixe, mas existem diversas que possuem esse mecanismo de dispersão, aí tem que se lembrar que não é para pegar 2, 3 sementinhas da planta, eventualmente tem que pegar muitas, né, em cada tubete ou cada pote para sementeira, você colocar várias sementes ali, eventualmente uma ou outra daquele, vamos dizer assim, daquela quantidade que você colocou para germinar, ela vai conseguir realmente ser viável ali dentro e conseguir germinar. Uma outra característica é que nós estamos aprendendo muito aqui nesse processo, é que justamente algumas sementes você precisa enterrar, outras sementes você não precisa aprofundar na terra, como é o açapeixe. A gente vai colocar na superfície, vamos dizer, cobrir com um pouco de folhedo ali, com algum material bem leve, né? E no momento da rega ser bastante
suave, porque ela tem que se acomodar na terra. Se você colocar uma rega muito forte ali, a semente acaba saindo do pote, você nem ali depois de um tempo você nem semente vai ter no pote, né? Então existem, assim, é muito relativo essa questão da viabilidade. Não existe uma regra perfeita, mas vamos dizer assim, em média, essas espécies aí que a Carol falou, comentou, são espécies bastante viáveis, sim. Muito obrigado. Tem mais uma pergunta, acho que já foi respondida, mas elas foram chegando depois, então vamos só dar uma reforçada, que vocês acham, do Retrato Silvestre, uma página, vocês acham interessante a criação de pomares do Cerrado em outros locais, como escolas e pontos da cidade? Sim, bom, na minha opinião, é perfeitamente viável, né? Sem dúvida alguma, principalmente em escolas, seria muito interessante, justamente porque, vamos dizer assim, várias pessoas teriam acesso muito direto e poderiam participar com muita facilidade. Mas, sem dúvida alguma, é muito viável. Muito obrigado pela resposta. Daí a Regina Iabe parabenizou, parabéns pelo trabalho lindo e inspirador. Quero conhecer o pomar do Cerrado assim que for possível. Gostaria de saber se disponibilizariam mudas de algumas espécies mais comuns. Quer responder, Carol? Sim, a gente tem algumas mudas excedentes, né? A gente não tem feito tantos plantios assim de sementinha pelos últimos tempos, porque a gente estava ficando... enfim, teve toda essa questão de pandemia, a gente também estava com bastante plantinhas lá plantadas já no pomar, né? Então a gente acabou dando uma pausa nos plantios de sementes, mas em geral a gente tem algumas mudinhas excedentes, sim. Eu acho que daria para a gente conversar, né? E ver a possibilidade de doação, sim. A gente nós não trabalhamos vamos dizer assim, com essa intenção, né? Sim, mas as mudas que eventualmente estiverem aí em excesso, que a gente não tem muito destino para ela, porque nós conseguimos diversas espécies, a gente, sem dúvida, nós podemos passar, sim. É só conversar conosco. Daí a Amanda Mello perguntou aqui: parabéns pelo projeto incrível, resistindo com e pelo Cerrado sempre. Gostaria de saber qual o maior desafio da Arca como projeto que busca a conservação do Cerrado, que as pessoas sintam e percebam a importância desse domínio frente a toda a situação que estamos vivenciando, onde o ambiente como um todo não é tido como prioridade. Quer seguir aí? Eu acho que assim, como projeto, um dos nossos maiores desafios é realmente engajar mais pessoas para estar trabalhando com a gente, né? A gente não tem conseguido caminhar muito com o nosso projeto, porque a gente precisa estar sempre ali cuidando do básico para manter o pomar ali vivo, né? Minimamente, assim, com regas na época de seca, com plantios, com remoção de plantas, né, invasoras, né? Então a gente acaba fazendo muito esse trabalho, né, mais concreto mesmo com as plantas, e a gente tem muitos sonhos que a gente não consegue desenvolver. Por exemplo, a gente não consegue pensar em fazer um projeto para vamos fazer pomar na cidade, nas praças públicas, nas escolas, vamos, né? A gente não consegue, a gente não tem muita energia. A maioria de nós, né, na verdade todos nós, trabalhamos em outras áreas, né? Isso a gente faz no final de semana, a gente não tem um tempo de dedicação tão grande assim disponível. Então, acho que um dos desafios é que falta perna, sabe? Como projeto, né? Pô, é verdade. O nosso trabalho é bastante voluntariado, né? Assim, nós trabalhamos bastante só final de semana, né? Nós não temos disponíveis aí tempo para, vamos dizer assim, desenvolver o projeto ao longo da semana. Mas eu iria até um pouco mais adiante, né?
Quer dizer, não é um desafio da nossa parte em si, mas é vamos dizer, um sonho bastante grande que algumas dessas experiências que nós vivenciamos aqui fossem até divulgadas para as pessoas que, vamos dizer assim, têm interesse em fazer realmente a manutenção aqui do fragmento do cerrado da universidade, eventualmente no futuro, né, venham ter condições de fazer a manutenção e possam tirar aqui alguns dos ensinamentos que nós tivemos aqui ao longo dessa experiência aqui no pomar, justamente nesse sentido, de verificar a viabilidade de sementes, né, eventualmente como que trata um tipo de planta ou outro, porque certamente algumas precisam de mais tratamento, outras de menos, já são mais rústicas. Esse tipo de sonho também está presente e gostaria, é uma das, eventualmente aí, vamos dizer assim, grandes objetivos que no futuro espero que seja alcançado. Fazer uma ciência de base aí, né, com o nosso projeto, né? Muito obrigado pela resposta. Vocês acabaram respondendo a última, que era o que vocês almejam e sonham para os próximos anos, tanto para o projeto Arca do Cerrado, como para o Cerrado, onde fica o UFSCar. É uma pergunta bem... A gente acabou respondendo em partes, né? Eu acho que replicar mesmo esse trabalho seria muito bacana com educadores, ou mesmo junto ao poder público, com a prefeitura. A gente conseguir também trabalhar mais, atuar mais também na produção de conhecimento científico, porque a gente tem muito conhecimento, a gente faz muitos experimentos, mas a gente não consegue documentar e transformar isso em artigos, né? E eu acho que sempre também trazer, né, o Cerrado para perto das pessoas, né? Já que a gente está na área, né? A gente está ocupando uma área que originalmente era de Cerrado, né? Trazer o Cerrado, o fragmento da UFSCar, mas o Cerrado de forma geral, para mais perto das pessoas, né? Ocupando também o imaginário delas, enfim, né? A gente tem um grande objetivo também de preservação ali da área do Cerrado da UFSCar, né? A gente quer sempre chamar a atenção para a beleza que existe ali, para a importância de preservação daquela área de Cerrado, né? E o pomar é uma ferramenta também para isso, né? Para a gente chamar a atenção, né, das pessoas para o Cerrado, né? Já que as pessoas não vão ao Cerrado, a gente vai fazer o Cerrado chegar nas pessoas, é mais ou menos essa ideia, para promover essa empatia, né, esse afeto, né, e engajar as pessoas também nesse cuidado e valorização da biodiversidade. Bom, então eram essas as perguntas. A gente recebeu vários comentários parabenizando assim, pela live e pelo projeto. E nós queremos agradecer muito a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Sim, foi ótimo. Muito obrigada pela oportunidade. Foi muito bacana. E adorei também os feedbacks do pessoal. Sem dúvida, também legal. Gostaria de agradecer a vocês. Muito bacana ter essa oportunidade. Espero que vocês tenham gostado bastante. Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Legal. Obrigada, gente.